O milionário quase morre afundando no carro, mas a menina mendiga salva de forma inesperada. A chuva caía como um torrão de pedras sobre a metrópole iluminada. Relâmpagos riscavam o céu, enquanto a cidade pulsava, indiferente à tempestade. Gustavo, um milionário acostumado aos luxos e privilégios, dirigia seu carro esportivo recém-comprado. O coração acelerado pela velocidade se misturava à adrenalina do passeio. Mas logo o tempo mudou. A água começou a invadir as ruas, formando corredeiras incontroláveis. Uma súbita enxurrada fez seu carro ser arrastado como um brinquedo, e o desespero tomou conta de Gustavo. A água entrava rapidamente pelo veículo. As paredes de vidro já não ofereciam mais proteção. Ele lutou para abrir a porta, mas a pressão era insuportável. O pânico apertava seu peito. Eu vou morrer aqui, pensou. Então, como um raio de luz em meio à escuridão, uma figura pequena surgiu à margem do rio que se formava. Era Lara, uma menina de rua com olhos capazes de brilhar mesmo sob a tempestade. Sem hesitar, ela mergulhou na água como uma flecha, seus braços leves cortando a correnteza. O desespero de Gustavo se misturou à incredulidade. O que essa garota está fazendo? Seu pensamento girava entre a raiva e a admiração. Mas lá estava Lara, lutando contra as ondas, levando-a em direção a ele. Com uma força que surpreendeu até a si mesma, ela conseguiu agarrar Gustavo e, com todo o seu esforço, guiou-o de volta para a margem. Quando finalmente saíram da água, a respiração de Gustavo era ofegante. Ele olhou para Lara, agora ensopada, mas com um brilho de vitória em seu olhar. Você me salvou, disse, sem saber se devia reconhecer a coragem ou se deveria fugir daquele mundo que tanto chocava. Àquela altura, algo dentro dele começou a mudar. Mas a transformação não era fácil. Sua irmã, Denise, uma mulher de negócios astuta e controladora, não enxergava as dificuldades enfrentadas por Lara. Ela é um fardo, Gustavo. Você não pode se deixar levar por essa emoção, advertiu Denise com frieza. Ele sabia que o que essa menina representava era muito mais significativo do que uma simples caridade. Determinada a ignorar as necessidades de Lara, a sociedade estava a caminho de mandá-la para um abrigo. Gustavo se sentia angustiado, incapaz de desistir daquela nova amizade. Lara não era apenas uma sobrevivente. Ela tinha sonhos, esperanças, uma vida inteira à sua frente que poderia ser obliterada pela falta de empatia. Então, em uma audiência marcada por emoções intensas, com lágrimas e olhares de reprovação, Lara se preparou para contar sua história. Gustavo estava lá, pronto para lutar. Ele não estava lutando apenas pela guarda da menina. Estava se levantando por uma vida digna. Por um futuro sem as amarras da indiferença social. A tensão no ar era palpável. Ele conseguiria preservar a vida de Lara e, ao mesmo tempo, defender suas convicções? A cidade continuava girando ao seu redor, indiferente ao que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na audiência era pesado. Lara, nervosa, olhava ao redor. Os rostos conhecidos, mais frios, não a acolhiam. Gustavo estava ao seu lado, determinado, mas um nó na garganta ameaçava sufocá-lo. A sala estava cheia. Todas aquelas pessoas da alta sociedade, ricas e influentes, eram o verdadeiro análogo a uma tempestade pronta para se abater. Mas ele não podia desistir. Então, ao mesmo tempo que Lara se preparava para contar sua história, o juiz entrou e bateu o martelo. Todo o barulho e murmúrio cessaram.
Era hora de um novo começo. Ou fim. Com as mãos tremendo, Lara começou a falar, sua voz traindo seu medo. Ela descreveu sua vida nas ruas, como era comer apenas restos, a luta diária para sobreviver. A cada palavra, Gustavo sentia seu coração apertar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Antes que ela terminasse, uma mulher se levantou. Os olhos dela estavam fixos em Lara, e seu rosto, embora coberto de intenção, era familiar. "Pai, tudo!" gritou. O murmúrio reiniciou, cada pessoa na sala observando. Era Alice, a mãe de Gustavo, que ele acreditava estar morta fazia anos. "Ela é minha filha", declarou com uma voz firme, cortando a tensão como uma faca. Gustavo ficou paralisado, seu cérebro tentando processar a avalanche de informações. O quê? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Lara olhou para Gustavo em desespero, e a expressão dela parecia um misto de confusão e preocupação. Alice continuou, as lágrimas começando a rolar em suas bochechas. "Eu fui forçada a deixá-la. Tive que fugir para escapar de um marido abusivo. Ninguém sabia que eu estava grávida. Não foi por escolha que meu amor foi tirado de mim." O salão inteiro estava em estado de choque. Havia uma história que se desenrolava, uma revelação que mudava tudo de uma vez. Gustavo não conseguia respirar. Lara não era apenas uma garota de rua. Ela era sua irmã. E isso o lançou em um turbilhão emocional. O que isso significava para a luta deles? Ele lutava não só por Lara, mas por sua própria família. Por laços de sangue que ele pensava terem sido cortados. A atenção retornou para Lara, que estava em estado de choque. Ela não sabia o que pensar. Sua vida sempre tão difícil agora parecia ainda mais complicada. O que fazer? Aceitar a nova realidade ou lutar contra a própria mãe? Denise, do fundo da sala, observava tudo com um sorriso cruel. O jogo dela tinha mudado para uma nova direção, e ela sabia disso. O poder que estava em suas mãos agora era ainda maior. "Não podemos ajudar alguém que não conhecemos, Gustavo", ela murmurou para ele, seu tom um tanto sarcástico. O olhar dela demonstrava que ela estava pronta para fazer o que fosse necessário para desestabilizar essa nova revelação. A tensão aumentava, e a sala estava a um passo de uma nova explosão. Gustavo estava dividido entre a lealdade à nova amizade que tinha construído e a família que lhe fora tirada. Lara olhou para ele, esperando respostas, enquanto tudo ao seu redor começava a se desmoronar. Finalmente o juiz pediu ordem, mas a ordem não estava mais nas mãos dele. Havia clamor, emoção crua e segredos que agitavam as correntes invisíveis que prendiam aquele grupo justo ali. "O que vocês farão agora?" A pergunta ficou pairando no ar. E assim, em meio ao caos, a história dele se tornava um emaranhado de emoções, revelações e escolhas a serem feitas. Era apenas o começo de uma jornada que prometia ser mais sombria. O silêncio na audiência era pesado. Lara, nervosa, olhava ao redor. Gustavo estava paralisado, seu cérebro tentando processar a avalanche de informações. "Ela é minha filha", ecoava na sua mente como um trovão. E então, do fundo da sala, o caos se instaurou. Como um toque instantâneo de pânico, alguém gritou: "A polícia! Eles estão aqui!" As portas do tribunal se abriram com força e vários policiais entraram em um alvoroço. O clima mudou de tensão interna para uma erupção de caos. As pessoas começaram a se levantar, as cadeiras se arrastando no chão, e os olhares se cristalizaram em Lara e Gustavo. Mas havia algo mais. A mesma mulher que se apresentara como mãe de Lara, com lágrimas nos olhos, agora estava sendo impedida de se aproximar. Um dos policiais segurava seu braço, enquanto o outro olhava diretamente para Gustavo. "Você, senhor, precisa vir conosco", disse em um tom firme, mas sem agressividade. Era como se um pouco da sanidade da sala estivesse sendo puxada junto com a voz dele. Gustavo sentiu um frio na barriga.
Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. O que a polícia queria? Seu coração batia rápido, quase gritando dentro do peito. Por quê? O que eu fiz? Mas a pressão da multidão o fazia sentir-se cada vez mais pequeno. Lara o olhou, a confusão estampada no rosto. Ela estava assustada. O brilho de esperança que surgiu antes, agora desmoronando junto com as novas verdades. Precisamos te proteger, Gustavo. Você está em perigo, disse o policial, dessa vez com mais urgência, como se as paredes do tribunal estivessem prestes a desabar. E de repente, seu olhar se virou para Lara. Por isso precisamos saber a verdade do que você sabe sobre a sua mãe, disse ele firmemente, não deixando espaço para discussões. Lara tremeu. O que você quer dizer? A voz dela ecoou contra as paredes frias do tribunal, assolada por um toque de desespero. E nesse momento, a mulher que se dizia mãe delas começou a se debater. Não, você não pode levar meu filho. Não posso perder outra vez. A confusão cresceu, como uma tempestade se formando no horizonte. E numa fração de segundo, antes que tudo pudesse ser digerido, uma terceira pessoa surgiu de trás da multidão. Uma figura alta e ameaçadora. Isso não precisa acontecer. Todas vocês não vão a lugar algum. A multidão se separou, criando um corredor para aquele estranho. Um homem com um terno escuro, cabelo desgrenhado e olhares penetrantes. Ele não parecia alguém que estava ali para ajudar. Quem é você? A pergunta de Gustavo foi direta. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigo. Sou alguém que sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Ele olhou para Lara. E você, garota, vai descobrir que sua vida não é tão simples quanto você pensa. A sala silenciou. Todos esperavam sua explicação. O que estava prestes a ser revelado. Gustavo sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. O que você quer dizer com isso? Um murmúrio nervoso correu pela sala. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover em direções que ninguém podia prever. Lara estava tentando se agarrar à esperança em meio ao caos. Eu conheço segredos sobre vocês que podem mudar tudo. Você é mais importante do que imagina, disse o homem. Com isso, ele puxou um pendrive do bolso. O escândalo pairava no ar, como um aviso de tempestade. A sala inteira segurou a respiração, aguardando o desfecho. Gustavo olhou para Lara, que estava cada vez mais confusa. O tribunal estava prestes a entrar em erupção. O que mais poderia vir à tona? E então, antes que alguém pudesse reagir, o homem pressionou um botão no pendrive. As luzes do tribunal começaram a piscar, e uma tela se iluminou. O que estava prestes a ser mostrado poderia construir ou destruir tudo o que conheciam. O frio subiu pelas costas de Gustavo, e ele sabia que nada seria igual a partir daquele instante. As luzes do tribunal piscavam, e o murmúrio da multidão se intensificava. Todos tinham os olhos fixos no homem, que estava prestes a revelar algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Gustavo estava paralisado, e a sala sentia uma tensão pulsante. O pendrive em suas mãos parecia carregar mais do que informações. Parecia carregar segredos profundos, verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. Eu sou aqui para proteger a verdade, disse o homem, sua voz inabalável ecoando nas paredes. Ele deslizou o dedo pelo pendrive, e a tela se iluminou com uma série de imagens desfocadas. Mas numa fração de segundo, a clareza se instalou. E todos és. O que aquilo significava? A sala ficou em silêncio absoluto, a respiração coletiva presa na garganta. Essa casa? O que é isso? Ele sussurrou, quase sem ar. E então, mais imagens começaram a aparecer. Fotos da mãe dele, Alice, em reuniões secretas com homens desconhecidos, envolta em uma nuvem de mistério. Ouvindo murmúrios de espanto ao seu redor, o coração de Gustavo disparou. Lara olhou para ele, o medo tomando conta de seu rosto. Gustavo, o que está acontecendo? A estranheza da situação a atingiu com força, mas o homem continuou, insistentemente. Alice estava envolvida em uma rede que escondia muito mais do que apenas uma criança perdida. Ela era parte de algo maior,
Algo obscuro. Surgiu uma nova imagem. A sala em penumbra, um homem de terno escuro. A mesma figura que agora dominava a atenção de todos. O homem de terno virou-se para a câmera, mostrando suas feições sombrias. Você o conhece, não é? O irmão que você nunca soube que tinha? A revelação explodiu como um raio na sala. Todos ficaram em choque. Eu tenho um irmão? Gustavo mal conseguia processar as palavras. E Lara, em um misto de confusão e desespero, mordeu o lábio, enquanto as lágrimas a ameaçavam. O homem sorriu, essa vez com um ar de satisfação maliciosa. Sim, e ele tem uma relação direta com tudo isso. O tribunal estava em tumulto. As expressões de choque e incredulidade eram visíveis. Uma onda de murmúrios atravessou a sala. O que você quer dizer com isso? Gritou Denise, com a raiva transbordando de sua voz. Isso não pode ser verdade. Mas o homem não se abalou. Continuou. A verdade é que sua mãe não fugiu apenas por necessidade. Ela estava salvando um legado, um segredo que poderia destruir muitos. Enquanto as palavras dele ecoavam, a sala parecia girar. Gustavo estava num turbilhão de sentimentos. Raiva, medo, confusão. Lara pegou a mão dele, tensa. Todo mundo precisa da verdade, continuou o homem, sua voz se intensificando. E eu sou aquele que pode trazê-la para você. Então, numa virada ainda mais chocante, ele girou o corpo na direção de Lara. Você tem potencial, garota. Um potencial que os seus verdadeiros pais queriam que você nunca descobrisse. O impacto das palavras se espalhou pela sala como fogo. Gustavo olhou para Lara, que agora estava em choque total. E enquanto os murmúrios continuavam a crescer, a certeza começou a se formar em sua mente. Você está tentando dizer que nós temos algum tipo de poder? Sua voz quase falhou. Apenas descubra a verdade, e você saberá. O homem então levantou o braço, apontando para a tela. Finalmente, as imagens pararam. E a última cena mostrava uma casa que queimava. Isso é só o começo. Gustavo ficou atônito. O que mais foi escondido? Que segredos sombrios se desenrolavam? O tribunal agora parecia um campo de batalha, com segredos prontos para explodir em todas as direções. Ele sentia que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar, o chão sob seus pés desmoronando sem aviso. E enquanto o caos se espalhava, a única certeza que tomou conta de Gustavo e Lara era que nada mais seria como antes. O homem representava uma verdade que eles ainda não podiam compreender. Gustavo virou-se para Lara, sem saber o que dizer, enquanto a sala ao redor parecia prestes a explodir em confusão. Agora a escolha é sua, insistiu o homem. E ele sabia que essa escolha seria tudo. E a pergunta que ecoou em suas mentes: quem realmente somos? Os segredos enraizados começavam a se desdobrar, e o futuro deles dependia dessa resposta. As luzes piscavam, e o murmúrio da multidão se tornava um rugido ensurdecedor. Gustavo sentia o coração disparar, enquanto o homem no terno escuro observava todos com um sorriso enigmático. O que você sabe sobre nossos pais? A voz de Lara tremia, e Gustavo percebeu que a tensão no ar estava prestes a explodir. Você vai entender, só precisa ouvir, o homem respondeu, seus olhos fixos nela. O clima eletrizante do tribunal se tornava insuportável. O que quer dizer com isso? Gritou Denise, empurrando pessoas, tentando chegar mais perto da cena. Ela parecia um vulcão, prestes a entrar em erupção, mas o homem ignorou. Descobri informações poderosas. Que podem salvar vocês ou destruir suas vidas, disse ele. E para a surpresa de todos, puxou um segundo pendrive do bolso. Essas provas podem mudar tudo o que você acredita sobre sua mãe e também sobre você, Lara. Antes que alguém pudesse reagir, ele inseriu um novo dispositivo na máquina. A tela piscava freneticamente. Então, uma nova sequência de imagens começou a rodar. Uma foto de uma casa em ruínas apareceu. Um letreiro afixado na porta. Propriedade da família Romero. Gustavo se arrepiou. Romero era o sobrenome da família dele. Corpos de pessoas cercadas por fumaça,
o pânico estampado em seus rostos. Ele mal podia acreditar na cena que se desenrolava. Essas pessoas eram suas verdadeiras famílias, suas raízes. O homem gritou, e as palavras ecoaram. Honestamente, Gustavo, você foi protegido até agora de algo horrendo. E nesse momento, uma nova imagem surgiu. Uma mulher igual a Alice, mas mais jovem, acompanhada por um homem com um olhar intenso. Sussurros na sala surgiram como um trovão. A verdade é que não só Lara é filha de Alice, você também é. Gustavo congelou. O quê? O mundo estava girando de novo. Isso não pode ser verdade. A sala pulsava com a incredulidade e os olhares se cruzavam. Ele ficou atordoado. Com as mãos trêmulas, ele tentou se lembrar de tudo o que ouvira sobre sua mãe, sobre sua vida. Mas agora tudo parecia uma grande mentira. Nosso pai! O que aconteceu com ele? Gustavo conseguiu perguntar, sentindo um nó na garganta. Ele estava em problemas, disse o homem, seu tom agora mais sombrio. Pessoas ruins estavam atrás dele, e Alice teve que fazer escolhas terríveis para proteger vocês. Silêncio. O peso das palavras pairava no ar. Lara olhou para Gustavo, a expressão dela variando entre choque e compaixão. E eu sou só uma peça nesse jogo horrível? Sua voz era um misto de revolta e dor. Ele apertou a mão dela, aflito. Não, ninguém irá tirar você de mim. Isso não pode ser verdade. Mas o homem avançou. E há mais, ele disse, sua voz baixa e carregada de significado. Esse pendrive contém o que você precisa para entender de uma vez por todas. Há uma traição na sua família que corre mais fundo do que vocês jamais imaginaram. Antes que ele pudesse continuar, uma explosão silenciou a sala. Uma porta se rompeu com um estrondo. A polícia estava de volta, essa vez armada, e com expressões sérias. Saiam todos agora. O perecia. E um caos se formou. Alguém gritou e a sala foi invadida por tiros. Gustavo sentiu a adrenalina correr. Ele segurou o braço de Lara e tentou protegê-la. Vá, temos que sair daqui. Mas os policiais começaram a se mover, e os gritos preenchiam o ambiente. A tela ainda mostrava as imagens de horror, e agora o tumulto tomava conta. O que estava acontecendo se tornara a maior confusão. Lara, precisamos achar um lugar seguro, disse ele, puxando-a para fora da sala. Mas antes de conseguirem, o homem em terno escuro se virou, olhos brilhantes. Vocês têm que saber a verdade. Não é só seu passado em jogo. O futuro de ambos está atrelado ao que eu conheço. O pânico aumentava e o mundo se tornava um borrão. Gustavo e Lara estavam fugindo, mas tudo o que podiam pensar era: que verdades mais estavam prestes a ser reveladas? O que de fato se escondia nas sombras de suas vidas? Os ecos de uma história maior estavam prestes a ser desvendados. E ninguém sabia qual seria o próximo movimento. Gustavo e Lara corriam pelo corredor do tribunal, esquivando-se de olhares atônitos e murmúrios perplexos. O caos se espalhava enquanto a polícia tentava controlar a situação. O homem de terno escuro estava ali no meio. Seu olhar penetrante o seguia, como uma sombra. Vocês têm que descobrir a verdade, gritou ele. Mas os dois só pensavam em escapar daquela confusão. Por ali, Gustavo puxou Lara para um lado, mas a multidão parecia viva, se movendo como um mar agitado. O som de sirenes ecoava e o cheiro de medo estava no ar. Lara se estava tremendo e ele podia sentir a tensão em suas mãos. Enquanto se afastavam, ele olhou para trás e viu o homem levantando a mão, praguejando algo em sua direção. Vocês não podem fugir da verdade. Como podemos? Gritou Lara, o pânico em sua voz. O que está acontecendo? Eles correram e conseguiram se esgueirar por uma porta lateral. Entrelaçando as mãos, o coração de Gustavo acelerava. Lá fora, a chuva continuava a cair, a cidade envolta em um manto escuro. Mas ali, longe do tumulto, havia um pequeno espaço vazio, um abrigo sob uma marquise. Respira, disse Gustavo, tentando se acalmar. Mas antes que pudesse desviar o olhar, uma figura apareceu. Uma mulher, encharcada, mas determinada, se aproximou despretensiosamente. Você é o Gustavo? Perguntou ela, a voz tremendo ligeiramente. Ele a olhou com confusão,
mas um lampejo de reconhecimento surgiu nos olhos dela. "Sou eu!" gritou. "Sou a sua irmã!" As palavras ecoaram como um trovão. Gustavo ficou paralisado, ainda incrédulo. "Você, quem é você?" A mulher sorriu, mas havia lágrimas em seu rosto. "Sou a sua irmã. A verdade está escondida aqui." Lara olhou para Gustavo, seu rosto pálido. "O que você quer dizer com irmã?" O mundo ao redor estava girando novamente, e Gustavo se sentia no centro de uma tempestade. "Eu sei sobre o que aconteceu com a nossa mãe, com o pai, e isso vai mudar tudo." A mulher se aproximou, e ele sentiu um nó na garganta. "Mas precisamos agir rápido. Eles estão chegando." Gustavo quase não conseguiu processar as palavras. "Como você sabe disso? E onde você estava?" A indignação lhe consumia. A mulher estava ali, a revelação dilacerante, mas ele também sentia aquela centelha de esperança. "O homem de terno escuro. Ele quer te usar. A verdade pode custar nossas vidas, Gustavo. Você precisa me ouvir." A intensidade da situação fazia seu coração bater forte. Lara se aproximou, olhando para a mulher como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Então, houve um grito de dor. Uma pessoa caíra no chão. Olhando de volta, Gustavo percebeu que era o homem do terno escuro, agora cercado pela polícia. Ele estava ferido e com os olhos fixos em Gustavo. "Não acredite, ela não é o que parece!" O grito de alerta cortou a atmosfera, e a cidade estava prestes a desmoronar. Tudo o que pensavam saber estava se desintegrando. Havia algo mais profundo em jogo. Ele olhou para Lara, que segurava sua mão com força. "Lara, se ela realmente é minha irmã? E se não for?" A dúvida era uma sombra. Antes que o momento pudesse se desdobrar, o homem ferido começou a se levantar. Mas algo bruxuleou em seu olhar. "Vocês têm que saber. A verdade que eu carrego pode salvar vocês, ou acabar com tudo." Seu tom era agudo, uma mistura de dor e determinação. A mulher que se disse irmã de Gustavo olhou para ele, os olhos cheios de uma esperança que parecia quase irreal. Lara respirou fundo. "E o que vai ser, Gustavo? Vamos continuar nessa busca, ou vamos nos entregar ao que está à porta?" O tumulto do lado de fora aumentava com a aproximação da polícia. Gustavo sentiu o peso das realidades apertadas em seu peito, as decisões que teriam consequências para toda a vida. O homem ferido gritou novamente, agora com uma voz mais clara. "Saibam que as verdadeiras traições estão mais perto do que pensam. Vocês ainda não sabem quem são." As palavras ressoaram como um eco, e um novo dilema se formou, como um tsunami prestes a se abater sobre eles. E neste momento dramático, Gustavo segurou firme a mão de Lara, sua mente girando. O que eles sabiam? O que mais estava escondido? E a verdade poderia realmente ser a única salvação deles? Gustavo e Lara corriam pelo corredor do tribunal, esquivando-se de olhares atônitos e murmúrios perplexos. O caos se espalhava enquanto a polícia tentava controlar a situação. O homem de terno escuro estava ali no meio. Seu olhar penetrante o seguia, como uma sombra. "Vocês têm que descobrir a verdade!" gritou ele. Mas os dois só pensavam em escapar daquela confusão. Por ali, Gustavo puxou Lara para um lado, mas a multidão parecia viva, se movendo como um mar agitado. O som de sirenes ecoava, e o cheiro de medo estava no ar. Lara estava tremendo, e ele podia sentir a tensão em suas mãos. Enquanto se afastavam, ele olhou para trás e viu o homem levantando a mão, praguejando algo em sua direção. "Vocês não podem fugir da verdade." "Como podemos?" gritou Lara, o pânico em sua voz. "O que está acontecendo?" Eles correram e conseguiram se esgueirar por uma porta lateral. Entrelaçando as mãos, o coração de Gustavo acelerava. Lá fora, a chuva continuava a cair, a cidade envolta em um manto escuro. Mas ali, longe do tumulto, havia um pequeno espaço vazio, um abrigo sob uma marquise. "Expira", disse Gustavo, tentando se acalmar. Mas antes que pudesse desviar o olhar, uma figura apareceu. Uma mulher encharcada, mas determinada, se aproximou despretensiosamente. "Você é o Gustavo?" perguntou ela, a voz tremendo ligeiramente. Ele a olhou com confusão,
mas um lampejo de reconhecimento surgiu nos olhos dela. "Sou eu!" gritou. "Sou a sua irmã!" As palavras ecoaram como um trovão. Gustavo ficou paralisado, ainda incrédulo. "Você? Quem é você?" A mulher sorriu, mas havia lágrimas em seu rosto. "Sou a sua irmã. A verdade está escondida aqui." Lara olhou para Gustavo, seu rosto pálido. "O que você quer dizer com irmã?" O mundo ao redor estava girando novamente, e Gustavo se sentia no centro de uma tempestade. "Eu sei sobre o que aconteceu com a nossa mãe, com o pai, e isso vai mudar tudo." A mulher se aproximou e ele sentiu um nó na garganta. "Mas precisamos agir rápido. Eles estão chegando." Gustavo quase não conseguiu processar as palavras. "Como você sabe disso? E onde você estava?" A indignação lhe consumia. A mulher estava ali, a revelação dilacerante, mas ele também sentia aquela centelha de esperança. "O homem de terno escuro, ele quer te usar. A verdade pode custar nossas vidas, Gustavo. Você precisa me ouvir." A intensidade da situação fazia seu coração bater forte. Lara se aproximou, olhando para a mulher, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Então, houve um grito de dor. Uma pessoa caiu no chão. Olhando de volta, Gustavo percebeu que era o homem do terno escuro, agora cercado pela polícia. Ele estava ferido e com os olhos fixos em Gustavo. "Não acredite, ela não é o que parece." O grito de alerta cortou a atmosfera e a cidade estava prestes a desmoronar. Tudo o que pensavam saber estava se desintegrando. Ele olhou para Lara, que segurava sua mão com força. "Lara, se ela realmente é minha irmã? E se não for?" A dúvida era uma sombra. Antes que o momento pudesse se desdobrar, o homem ferido começou a se levantar, mas algo bruxuleou em seu olhar. "Vocês têm que saber. A verdade que eu carrego pode salvar vocês, ou acabar com tudo." Seu tom era agudo, uma mistura de dor e determinação. A mulher que se disse irmã de Gustavo olhou para ele, os olhos cheios de uma esperança que parecia quase irreal. Lara respirou fundo. "E o que vai ser, Gustavo? Vamos continuar nessa busca? Ou vamos nos entregar ao que está à porta?" O tumulto do lado de fora aumentava com a aproximação da polícia. Gustavo sentiu o peso das realidades apertadas em seu peito, as decisões que teriam consequências para toda a vida. O homem ferido gritou novamente, agora com uma voz mais clara. "Saibam que as verdadeiras traições estão mais perto do que pensam. Vocês ainda não sabem quem são." As palavras ressoaram como um eco, e um novo dilema se formou, como um tsunami prestes a se abater sobre eles. E neste momento dramático, Gustavo segurou firme a mão de Lara, sua mente girando. Mas foi então que outra figura, emergindo de trás da marquise, revelou-se de repente. Era um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Sua presença era imponente, como se tivesse vindo direto da tempestade. "Para!" ele ordenou, a voz soando como um trovão. "Não acreditem nessa mulher." Assim que falou, o pânico se instaurou. "Ela não é sua irmã. Eu sou o verdadeiro responsável por vocês." As revelações estavam vindo como flechas, certeiras e confusas. "Quem é você?" gritou Gustavo, a adrenalina subindo. O homem encarou os três. "Eu sou o seu verdadeiro pai e sempre soube que a hora da verdade chegaria." O mundo de Gustavo desmoronou em um instante. Mente e coração não conseguiam acompanhar. "Papai, você tá mentindo!" Lara se embrenhou na dúvida. Tudo mudava tão rápido. "Por que você nos abandonou? Onde você esteve todo esse tempo?" A intensidade da revelação provocou um desvio colossal nas suas realidades. "Eu não deixei vocês. Fui forçado a fugir. Estava sendo perseguido. E agora eles estão de volta para acabar com tudo." E enquanto essas palavras ressonavam, o homem do terno espinhento se levantou, olhos usurpadores. Finalmente ele riu, uma risada sarcástica que parecia ecoar por todo o espaço. "Vocês não sabem o que estão prestes a enfrentar." A revelação do pai e suas palavras deixaram Gustavo e Lara em um mar de incertezas.
O que era verdade e o que era mentira? A tempestade não era apenas de água, mas de segredos e mentiras profundas. O abismo estava se abrindo, e eles estavam prestes a cair. E assim, enquanto os ecos do caos continuavam a se espalhar ao seu redor, Gustavo finalmente compreendeu. Tudo o que ele sabia estava prestes a se desintegrar. Quem realmente somos? A pergunta pairava no ar, e a verdadeira tempestade se aproximava. Gustavo e Lara estavam paralisados, o mundo parecendo ruir ao redor deles. O homem que se dizia pai parecia carregar tanto peso nas palavras. Mas antes que pudessem processar o que estava acontecendo, o homem de terno escuro gritou: "Calha a boca! Você não é nada além de um impostor!" O tom das vozes ecoou pelo ar, e olhares de medo e curiosidade se cruzaram, como se todos ao redor se sentissem parte daquele enredo insano. Gustavo começou a entender que havia muito mais em jogo do que imaginava. "Quem você realmente é?" ele perguntou, a voz firme, mas com um tremor que não conseguiu esconder. Mas o homem de cabelo grisalho não estava disposto a desistir. "Eu estive aqui por tudo isso tempo, venci todas as armadilhas e consegui encontrá-los de novo. O que você quer, Gustavo? É a verdade. Você e sua irmã estão em perigo." "A verdade?" Lara questionou, o medo se transformando em desconfiança. "Por que deveríamos acreditar em você?" Foi aí que, inesperadamente, um tremor percorreu o chão. As luzes do tribunal começaram a piscar e uma sirene ensurdecedora cortou o ar. Gustavo sentiu a adrenalina subir. O que está acontecendo? Subitamente, a porta que dava para o corredor se abriu com força e figuras encapuzadas entraram. Uma invasão repentina de sombras. O homem que se dizia pai franziu a testa e seu olhar se destacou entre os outros. "Não, eles não podem nos encontrar aqui." Os espectadores estavam em pânico. Gritos e confusões se espalharam instantaneamente. As roupas da multidão pareciam desbotar, desparecendo como grãos de areia entre os dedos. A figura encapuzada, a mais alta, apontou para Gustavo e Lara. "Vocês são os escolhidos. Venham com a gente, agora." Escolhidos? O que isso significa? O choque invadiu os pensamentos de Gustavo. As palavras se desenrolavam tão rápido que ele mal tinha certeza de qual realidade estava vivendo. Era como se o mundo estivesse desmoronando na sua frente. "São vocês que temos procurado. Não estamos aqui para ferir, mas para proteger", disse a figura, revelando a mão e apontando para o homem de terno. "Ele não é o que parece. Ele é o verdadeiro traidor." Antes que pudesse reagir, um dos capuzes tirou a máscara, revelando um rosto que Gustavo conhecia bem. Era sua mãe, Alice. "Mãe? Mas você está viva!" As palavras saíram como um eco de incredulidade. "Alice, como você? O que você está fazendo aqui?" O homem de cabelo grisalho rangia os dentes, furioso. "Você deveria ficar longe deles." Alice o ignorou, seu olhar afiado cravado em Gustavo e Lara. "A vida que você pensava ter, os laços que você tinha, tudo é uma mentira. Eles não são apenas sua família. Eles são a chave de tudo." Mas quem são eles? O medo estava estampado no rosto de Lara, e toda a sala parecia um cenário prestes a explodir. As pessoas começaram a se afastar, a tensão aumentando a cada segundo. E então, enquanto Alice falava, um estrondo reverberou na sala. A parede se rachou, e o chão sob seus pés começou a se desintegrar, como se o tribunal quisesse engolir tudo. Gustavo segurou sua irmã, mas a realidade estava vazando ao seu redor. "Corre, Ulf!" gritou Alice. Com um movimento rápido, ela puxou Gustavo e Lara, levando-os para um lado, enquanto os capuzes tentavam controlar a situação. Mas no meio do caos, algo mudou. Gustavo viu o homem de terno se contorcer, suas feições se distorcendo em uma grimace. "Vocês não podem escapar do que está por vir." Ele então atraiu a atenção do grupo, uma energia escura emanando de sua presença. "Vocês não têm ideia do que realmente são." As palavras ecoaram com tanta intensidade que fizeram os corações de todos pararem. No mesmo instante, uma luz ofuscante tomou conta da sala.
Gustavo sentiu uma onda de dor, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a se despedaçar. E naquele momento, teve uma visão, uma memória que não era sua. Um acidente, um incêndio, gritos ecoando em meio à fumaça. Uma revelação que o fez cambalear. Você estava lá! Ele exclamou, o entendimento descortinando um abismo de segredos. No instante seguinte, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, eles estavam em uma sala diferente, ainda com ecos de gritos e sombras. A única coisa que podia ver era o olhar intenso de Alice. Agora precisamos descobrir quem realmente somos e por que eles nos querem. E assim, no meio da escuridão, a única certeza era que a vida que conheciam havia mudado para sempre. O que mais estava reservado para eles? Que segredos ainda restavam? Os questionamentos inflamavam suas mentes, deixando um fio de desespero para o que viria a seguir. Gustavo e Lara estavam em choque. A escuridão os cercava. O ambiente estava tenso, como se estivessem prestes a mergulhar em um abismo profundo. Alice, a mãe que eles achavam estar morta, olhava com uma mistura de dor e determinação. Gustavo segurou a mão de Lara com força, o coração disparado. Alice, nós precisamos de respostas. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo. O olhar dela parecia carregado de segredos e dor. Mas antes que pudesse responder, o ambiente ao redor deles começou a tremer. As paredes da sala pareciam se contorcer, como se os fantasmas do passado estivessem despertando. Lara, aflita, olhou para a mãe. O que mais você não nos contou? O que está entre nós? Sua voz era um misto de medo e determinação. Alice respirou fundo. Estava claramente lutando contra algo. Nem tudo é o que parece. Uma sombra cruzou seu rosto. E antes que pudesse continuar, um estrondo cortou o ar, e a porta do tribunal foi arrombada. A figura encapuzada do homem de terno escuro surgiu, ferido, mas ainda ameaçador. Vocês não estão seguros aqui, gritou ele, a raiva pulsando em suas palavras. A verdade está se tornando uma arma, e vocês não percebem. A sala estava em alvoroço. As pessoas começaram a recuar, o pânico tomando conta. Por favor, precisam entender. Tudo o que eu fiz foi para protegê-los. Ele gritou. E então, uma coisa incrível aconteceu. O homem que dizia ser pai de Gustavo começou a liberar uma energia estranha, quase palpável. Ele olhou diretamente para Gustavo e Lara, e algo mudou em seu olhar. Vocês são mais que crianças perdidas. Vocês são potenciais legados. E a verdade é que vocês têm mais poder do que imaginam. As palavras foram como um relâmpago no meio da tempestade, deixando todos atordoados. Poder? Que poder? Gustavo questionou, angustiado. O homem de terno estreitou os olhos e um sorriso sombrio brotou em seu rosto. Sabe, eu nunca pensei que precisaria usar isso, mas é hora de tudo ser revelado. Com um movimento rápido, ele estendeu a mão e da sombra surgiu uma fumaça densa que começou a contornar o corpo de Lara. O pânico a consumiu. Gustavo, o que está acontecendo? A fumaça a envolveu como uma serpente, e ela começou a tremer, seu corpo não obedecendo mais. Lara, não! Saia dessa! Gustavo gritou, mas a sombra parecia ter vida própria, trançando-se em volta dela. Era um espetáculo aterrorizante. As pessoas começaram a gritar, como se tudo aquilo fosse um filme de terror. Eu não quero isso! Lara gritou, a voz quase se perdendo. Por favor, me ajude! A luz na sala começou a piscar, e a atmosfera tornou-se pesada. Gustavo se sentiu impotente. Todos ao seu redor estavam paralisados, olhando para a cena como se nada pudesse ser feito. O homem de cabelo grisalho atingiu um ponto de desespero. Eu fiz isso por vocês. Não é fácil carregar esse fardo. A fumaça começava a se dissolver, mas em seu lugar uma luz intensa surgiu, revelando figuras familiares, sombras do passado. Eram rostos conhecidos, figuras que pareciam ter se perdido no tempo. Pai! Gustavo exclamou, reconhecendo a imagem que brilhava diante dele. Você estava aqui o tempo todo?
A sombra de seu pai parecia viva, e a intensidade da luz trouxe lágrimas aos olhos de Lara. E foi nesse instante que uma reviravolta chocante abalou tudo. Os rostos começaram a se misturar, e o ar ficou tenso. Vocês não sabem. O que realmente se passa é que eu também sou parte dessa história. Eu sou a verdadeira traidora. Gritou Alice, enquanto a luz a absorvia, revelando uma verdade devastadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo olhou para Lara, que estava em estado de choque. Mãe, você não pode estar falando sério. O caminho estava se desdobrando diante deles em uma teia de traições e alianças. Com a revelação, a sala parecia desmoronar ao redor deles, e o que até então era uma busca pela verdade agora se tornara um caos irreversível. O que mais estavam escondendo? A pergunta pairava no ar, e a única certeza era a sensação de que tudo estava prestes a mudar radicalmente. O que mais havia por trás daquela cortina de segredos? As paredes do tribunal estremeceram enquanto Gustavo e Lara se olhavam, apreensivos. O tempo parecia ter desacelerado. A tensão era tão palpável que quase podiam tocá-la. Você é a traidora? A voz de Gustavo mal conseguiu sair, o choque gravado em sua expressão. Alice olhou para os fios traços de dor em seu rosto. Não é tão simples assim. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Havia ameaças que não podiam saber. Cada palavra dela era um corte profundo, como um punhal atingindo o coração de Gustavo. Lara mordeu o lábio, os olhos cheios de lágrimas. Você sempre nos deixou no escuro. O homem em terno escuro começou a sorrir, uma satisfação maliciosa nos lábios. Vê? A verdade os machuca mais do que qualquer mentira. Ele permaneceu firme, revelando um lado de si que parecia ter sido escondido por tanto tempo. Mas ao seu redor, o caos se agigantava. As sombras giravam e sussurravam perigos, e a sala parecia prestes a desabar sobre eles. Silêncio! Gritou Anice, tomando um passo à frente. A energia dela era forte, e os murmúrios cessaram por um instante. Vocês têm que entender que somos todos parte de uma teia maior. Um legado que não escolhemos. A sala estava cheia de rostos confusos, indignados e aterrorizados. Gustavo sentiu que a revelação era um peso insuportável sobre seus ombros. Mas qual é a verdade, mãe? Sua voz tremia, ele se sentia perdido em um mar de emoções. Antes que ela pudesse responder, o chão estremeceu novamente. Nós temos que sair daqui. Eles estão chegando. É hora de decidir se seguimos juntos ou se nos separamos em meio a tudo isso. O homem grisalho atraiu suas atenções, enquanto os capuzes avançaram. A urgência no ar era palpável, como se cada batida do coração fosse um lembrete da fragilidade de suas vidas. Sem pensar, Gustavo puxou Lara pela mão. Vamos, precisamos descobrir a verdade, mas não aqui. Ele sentiu o medo e a determinação se misturando, criando um fio de coragem. Enquanto fugiam, as sombras pareciam os seguir, sussurrando segredos antigos. Cada passo levava Gustavo a indagar sobre o passado, sobre as escolhas feitas por sua mãe, sua família. Quando tudo isso acabar, teremos o que merecemos. Sua voz era um clarão de esperança em meio à tempestade. Finalmente, chegaram a uma saída, sentindo a brisa da liberdade. Ao olharem para trás, o tribunal parecia desmoronar, mas não era apenas um prédio. Era onde seus passados se chocavam e se desintegravam. A cidade estava ameaçada, e o que o futuro reservava era incerto. Você sempre será nossa mãe, Alice, mas precisamos saber a verdade para seguir em frente, disse Lara, com coragem partindo de seu peito. O diálogo entre eles era um pacto silencioso de união em meio ao caos. Alice assentiu, seu rosto iluminado pela determinação. Encontraremos essa verdade juntos, não importa o que aconteça. O trio se uniu, cada um deles um pilar de força. Era um novo começo, uma nova jornada repleta de desafios. Mas agora eles eram mais do que apenas sobreviventes. Eram uma família lutando por seu legado. E assim, à medida que se afastavam, Gustavo não pôde deixar de refletir. O que realmente significa ser família? Quais segredos o passado carrega?
E até onde você iria para proteger aqueles que ama? As perguntas ecoavam enquanto o futuro se desenrolava diante deles, repleto de possibilidades e incógnitas. No fim, é essa busca pela verdade que molda quem somos. É o nosso poder de escolha que determina nosso destino. E devemos lembrar que as decisões que tomamos hoje ecoam no amanhã, como assombração que nunca nos deixa. O que você escolhe ser? E agora, você sabe que essa história não termina aqui. Precisamos de você. Este é o seu momento de se inscrever imediatamente neste canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente nosso algoritmo para que mais pessoas conheçam essas narrativas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você não vai querer perder o que vem a seguir.